E aí, galera do nono ano, tudo bem? Voltamos, tá? Com nossa física e nós retornamos agora com o nosso módulo 9. Bom, passou-se as provas mensais, né? Vamos agora começar o nosso módulo 9 para a gente fechar o conteúdo para nossas provas bimestrais, tá certo? Ou melhor, vamos fechar a nossa segunda apostila, tá bom? O módulo 9 é a continuação para que esse fechamento ocorra, tá? Hoje nós vamos ter uma aula um pouquinho diferente. O nosso módulo 9 ele fala sobre a reflexão da luz ou como a luz se propaga em um espelho plano ou esférico. Lógico, nós temos espelhos que são os espelhos planos que você tem em casa, tá? Você utiliza para se olhar quando você vai pentear o cabelo, vai preparar uma maquiagem, né? São os chamados espelhos planos. Os espelhos planos eles refletem a luz de maneira linear, tá? De maneira direta, gerando uma imagem perfeita, tá bom? E essa imagem tem algumas características. E também nós temos os espelhos esféricos, tá bom? Os espelhos esféricos, nós vamos dar o nome de calotas esféricas, tá? Ou espelhos no formato de calotas, tá bom? Lógico que a luz, quando se propaga nesse tipo de espelhos, elas não se comportam como se fosse um espelho plano. Vai gerar imagens diferentes. Vão gerar imagens, como eu posso falar, distorcidas, tá bom? Imagens com outro tipo de característica, tá? Ou melhor, nós vamos trabalhar esses espelhos, só que antes de começar esse conteúdo, eu preciso explicar para vocês como é que a luz se comporta quando ela é refletida, tá? Lógico, a luz quando ela bate numa superfície, se ela não consegue atravessar, se essa superfície não é transparente, ela volta, ela sofre uma reflexão, tá bom? Graças a isso você consegue observar o formato dos objetos, você consegue enxergar as cores e você consegue também se enxergar em um espelho, tá bom? Você consegue enxergar a sua própria imagem refletida num ponto, ok? Nós vamos entender como é que isso funciona, tá? Na nossa aula que a gente vai ter daqui a pouquinho, a gente vai trabalhar na folha de papel A4, né? Eu vou explicar para vocês como acontece tudo. Você vai ter uma observação de como a luz se propaga numa superfície refletora, tá? E quando ela se propaga, depende muito da superfície, tá? Ou melhor, quando a luz ela bate numa superfície refletora, como ela se propaga de maneira linear, olha o que ela faz. Ela vai sofrer uma reflexão regular, ou se não uma reflexão difusa. Você vai entender mais tarde sobre isso, tá bom? No caso aqui de uma reflexão regular, nós vamos ter algumas leis, que eu vou chamar de primeira lei, tá bom? A nossa primeira lei da reflexão da luz e a nossa segunda lei, tá bom? Essa nossa segunda lei aqui também, ela vai dizer muito como a luz se propaga num ambiente quando ela é refletida, tá certo? Eu retorno então com vocês daqui a pouquinho para a gente ver como vai acontecer essa aula, tá bom? A gente vai aplicar as leis, fazer alguns cálculos, que na verdade são elementos muito simples, tá bom? Um forte abraço, fique aí, volto já já. Tudo bem, pessoal? Voltamos agora para a nossa aula, não é? E agora vamos trabalhar na folha de papel A4, tá bom? Essa nossa aula aqui, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com reflexão da luz, as leis da reflexão da luz. E como a luz se propaga em uma superfície, tá bom? Se você analisar, nós temos aqui os tipos de reflexão da luz, tá bom? Lógico, a luz, ela se propaga numa superfície conforme o formato dessa superfície, tá? Vamos fazer uma breve leitura aqui do texto. Ela fala assim, ó, a reflexão da luz é um fenômeno óptico em que um feixe de luz, ao incidir numa superfície, retorna ao seu meio de origem. Graças a esse fenômeno, conseguimos enxergar os objetos ao nosso redor, pois a luz incide sobre os corpos que, por sua vez, refletem-na, fazendo com que os raios de luz cheguem aos nossos olhos, possibilitando assim a nossa visão, né? Como eu falei para vocês na aula anterior, a luz ela se propaga e quando ela se propaga numa superfície refletindo, gerando a imagem dos objetos. Tá? Então, se você analisar aqui, eu tenho observadores olhando duas superfícies, uma superfície regular e uma superfície difusa.
Essa palavra difusa, o que significa ela? Significa irregular, uma superfície irregular, tá bom? Então, o que acontece? Quando a luz se propaga numa superfície regular, ela gera uma reflexão regular. Ou melhor, os raios de luz, eles mantêm o paralelismo. Você pode observar que os raios vêm, tá? Eles se propagam todos eles de forma paralela. Quando eles batem na superfície, eles voltam para o meio, eles retornam para o meio, só que mantendo o seu paralelismo, né? Ou melhor, eles batem paralelos e refletem paralelos. Isso aqui gera imagens regulares, tá bom? Já na reflexão difusa, se a superfície for acidentada, você pode observar que os raios eles não mantêm o paralelismo, tá bom? Os raios refletem, os raios incidem paralelos, tá bom? Só que quando eles refletem, eles desfazem o paralelismo, eles bagunçam a propagação toda, né? Você pode observar que graças a isso você consegue também enxergar as deformações na superfície, tá bom? Bom, nesse caso aqui nós vamos passar agora para a nossa leis da reflexão da luz. A luz, ela vai se propagar numa superfície regular, tá bom? E como ela se propaga numa superfície regular, ela desenha essa superfície respeitando algumas leis, tá? Bom, vamos ver aqui a primeira lei? Vamos analisar aqui, vamos fazer a leitura. Primeira lei. A primeira lei da reflexão da luz diz que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares, ou seja, coexistem no mesmo plano geométrico. O que significa isso? Significa que se a luz ela sai de uma origem, ela bate numa superfície, então ela reflete voltando para o mesmo meio. Aqui eu vou chamar de meio 1 e aqui embaixo meio 2, ou melhor, essa luz ela não passa da superfície, ela volta para o meio 1. Ela sai do meio 1 e volta para o meio 1. Ela não passa para o meio 2, ela não atravessa a superfície, tá? Então, o que ela fala aqui? Ela diz que o raio incidente, esse aqui eu vou chamar ele de raio incidente, tá bom? O raio incidente e o raio refletido pertence ao mesmo plano. E essa linha aqui é uma linha imaginária, tá? Ela não existe, é lógico. Só que a própria luz, ela desenha essa linha. Como professor, ela desenha essa linha. Essa linha, como é imaginária, ela é uma linha que ela é perpendicular ao meio. Ela forma um ângulo de 90 graus. Tá? Os dois lados. Então, quando esse raio bate na superfície, desenha essa normal, tá bom? Onde o raio reflete gerando um ângulo de entrada e um ângulo de saída, tá? Bom, em relação a esses ângulos, onde essa reta normal vai gerar, graças à formação, a incidência do raio e a reflexão do mesmo, nós vamos para a nossa segunda lei. O ângulo refletido é igual ao ângulo de incidência. Então, está aqui a função da nossa normal. A nossa normal, ela sendo uma linha imaginária, ela divide esse ângulo aqui, olha, em duas partes iguais, que é o raio de incidência. Esse raio de incidência é o raio formado pelo raio incidente e a normal, tá bom? E o raio refletido. Quem é esse raio refletido? Ou raio de reflexão? É o raio formado entre a normal e o raio refletido, ou melhor, é o ângulo formado entre a normal e o raio refletido. Resumindo, então nós temos dois ângulos iguais, que é o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. É o ângulo formado entre o raio incidente e a normal, que é o nosso ângulo de incidência, e o ângulo formado entre a normal e o raio refletido, que é o nosso ângulo de reflexão. Eles são iguais.
Consequentemente, esses dois ângulos aqui também são iguais, tá? Esses ângulos que ficam embaixo do raio, tá? São dois ângulos também idênticos. Isso é uma consequência, tá certo? Bom, analisando essas duas leis, vamos agora passar para uma atividade, para a gente perceber como funciona essas leis da reflexão da luz, tá bom? Me acompanhe aqui. Essa questão fala o seguinte. Primeiro, observe a figura e calcule o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão e o ângulo formado pelos raios incidentes e refletido, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui? Aqui você pode observar que eu tenho um ângulo, um raio, né? Um raio incidente, tá bom? E tem um ângulo abaixo dele, formando 25 graus, tá certo? Então, você sabe que esse raio aqui ele vai desenhar uma linha imaginária. Quem é essa nossa linha imaginária? Isso mesmo, é a nossa normal, tá bom? A nossa normal, ela forma um ângulo de 90 graus com o plano, ok? Então, por exemplo, ela gera essa linha normal, que é a normal do plano, e vai gerar um outro raio, que é o chamado raio de reflexão. Olha o que vai acontecer, ó. Você pode observar que formou um raio, e esse raio refletido, tá? Ele forma o mesmo ângulo aqui, olha. Como eu expliquei para vocês na aula passada, se aqui é 25, então aqui também tem que ser 25. Ok? Aí nós vamos obedecer a nossa segunda lei, tá bom? A nossa segunda lei fala que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de incidência e esse ângulo aqui é um ângulo de reflexão, tá bom? Eu quero saber o valor dos dois. É só você imaginar. É 90 graus para cada lado. Se aqui embaixo é 25, qual é o valor desse ângulo? Exatamente 65 graus. Nós temos o nosso ângulo aqui de incidência, tá? 65. Se aqui é 65, já que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, então esse ângulo aqui também é 65 graus, não é? Bom, então, quais são as nossas respostas? Vamos lá. Esse ângulo aqui de incidência, quem é ele? Exatamente 65 graus, tá bom? Quem é o ângulo de reflexão? É o mesmo. No caso também é 65 graus, ok? E quem é o ângulo formado pelos raios incidente e refletido? Esse ângulo é esse ângulo todinho aqui, ó. É esse ângulozão que está entre o raio incidente e o refletido. É só você somar o ângulo incidente com o ângulo de reflexão. Então, esse raio todo, ele mede 130 graus. Quem é o 130, professor? É o 65 mais o 65, não é? Que é esse ângulo total, tá bom? Entenderam? Muito simples, não é? Vamos passar para a nossa próxima questão? Olha o que ela fala. Analise. Olha como a nossa próxima questão ela é simples. Ela fala o seguinte. O ângulo entre um raio de luz que incide em um espelho plano e a normal à superfície, que é a nossa linha imaginária, tá? Do espelho, é igual a 35 graus, tá bom? Para esse caso, o ângulo entre o espelho e o raio refletido é igual a... Bom, vamos analisar a nossa figura? Bom, se você analisar essa figura, aqui, olha, se você não estiver enxergando, aqui tem uma superfície, é como se fosse um espelho. Eu vou desenhar ela para vocês, tá bom? Tem uma superfície aqui, ó. Tá? Essa superfície é, na verdade, um ponto de reflexão. Tá bom? Bom, olha o que acontece. Esse raio incidente, que é o raio que está entrando aqui, ó, por esse lado, tá bom? E o raio refletido, que é o raio que está saindo, tá certo? Pela esquerda. De acordo com nossa questão, o ângulo entre um raio de luz incidente e um espelho plano
em um espelho plano e a normal, a superfície do espelho, é igual a 35 graus. Quem é esse ângulo? Hein? Analise, pense um pouquinho comigo. O ângulo entre um raio de luz, né, que incide em um espelho plano e a normal. Então, esse nosso raio é quem? É o nosso ângulo de incidência, tá bom? Esse nosso ângulo é o ângulo de incidência. Ele mede quanto? 35 graus. Bom, aí vem a pergunta, analise, pense direito. Para esse caso, o ângulo entre o espelho e o raio refletido. Então, ele quer quem? Ele quer esse ângulo de baixo, olha. Então, ele não quer o ângulo de reflexão, ele quer o ângulo que está entre o raio refletido e o espelho. Bom, vamos achar ele. Se, pela segunda lei da reflexão da luz, se aqui é 35, então esse ângulo aqui também é 35. Exatamente, não é? Só que eu não quero esse ângulo de 35, eu quero esse ângulo aqui de baixo. Quem é ele? Bom, aí você se pergunta, esses dois têm que dar 90, tá? Falta quanto para dar 90 em relação a 35? Exatamente. O nosso ângulo aqui de baixo é o 55. Isso mesmo. Ou melhor, 55 mais 35 vai dar 90, tá bom? Entenderam como é que funciona? Aqui é 35, então aqui também é 35. Se aqui é 35, então aqui embaixo só pode ser 55, não é? Isso mesmo, a alternativa correta é a nossa letra D, tá bom? Bom, pessoal, um forte abraço para todos, tá? E na próxima aula nós vamos voltar falando sobre as imagens formadas em um espelho plano graças a essa propagação da luz, tá certo? Um forte abraço e até mais.